Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Mandando um boa noite especial ao meu amigo Miqueias, que sempre nos assiste, não só aqui no Boa Noite Rio Branco, mas também no Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado de coração, Miqueias. E Miqueias, né, evidentemente. E todos vocês que estão com a gente, terça, quarta e quinta, aqui no Boa Noite Rio Branco. 2 dicas para você antes de começar a entrevista com a Elisama Lima. A primeira é de alimentação. Convide os seus amigos, os parentes, neste mês de janeiro, férias, vamos sair da rotina, né? Vá ao restaurante Fogão a Lenha, que agora funciona em novo endereço, não é mais na Rua do Aviário, e sim na rua principal do Jardim Tropical, logo ali após o posto de gasolina. É no mesmo espaço onde funciona também à noite, final de tarde, início da noite, o Tiquini, tá? Eles aproveitaram melhor o espaço, né, otimizaram o espaço. Das 11 da manhã até as 3 da tarde funciona o restaurante Fogão a Lenha com cardápio variado. Se você quiser frango assado tem, se você quer galinha caipira também tem. Não, quero feijoada, tem feijoada. Se eu quero um churrasco de primeira linha, tem um churrasco preparado especialmente para você. Se você quiser comer peixe à milanesa, também tem peixe à milanesa, tá bom? É sempre um cardápio especial para você, com preço bem abaixo da concorrência. Vai lá, aproveite e tome um café com o meu amigo Inácio, que é o proprietário do restaurante Fogão a Lenha, ok? A outra dica é para você neste mês de janeiro, mês de férias, se ainda não gastou todo o dinheiro do 13º, dá uma arrumada então, né, no visual, você que é homem, mulher, no salão de beleza do meu amigo Nando Cabeleireiros, na Rua Isaura Parente, esquina com a Rua Manuel Barata, no bairro Bosque, tá bom? E tem mais um detalhe, ele continua com uma promoção lá para você fazer tratamento capilar. Você tem problema de queda de cabelo, não sabe qual é o problema? O Nando tem um aparelho moderníssimo que identifica qual o tipo de problema e imediatamente começa o tratamento. Em poucos dias você estará com seu cabelo de volta e vai pagar um preço simbólico por isso, tá bom? Agora, com o apoio do Nando Cabeleireiros, do restaurante Fogão a Lenha, do Grupo Araújo, a maior rede de supermercados do Acre, eu tenho o prazer de conversar com a Elisama Lima, coordenadora do Grupo de Apoio ao TDAH do Acre, o GATAC. O que é o TDAH? Ela vai explicar agora para você. Seja bem-vindo, Elisama. Obrigada, Muniz. Boa noite. Boa noite. Não sabia que você também disponibilizava tempo para cuidar de mais um assunto importantíssimo, né? A gente às vezes fica se perguntando por quê, né? E aí, né, na realidade, meu filho foi diagnosticado com TDAH há 4 anos atrás, mais ou menos, e aí eu comecei a pesquisar, porque ninguém conhecia e ninguém falava sobre isso. E aí a gente se envolve na causa e vão aparecendo outros pais e a gente vai se agregando e unindo forças para lutar pelos direitos deles. Pois é, olha só, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, é um transtorno neurológico de causas genéticas que aparece normalmente na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. É isso mesmo. Então ele não tem cura? Não tem controle. Quando adulto, você consegue se controlar. Você não vai ficar pulando em cima de uma mesa, correndo aqui ao redor da mesa, porque você vai estar com a maturidade suficiente. Criança não, ela não consegue se controlar quando ela tem a hiperatividade, né? Então ele é genético, né? E é hereditário. E aí, ou um pai, ou a mãe, uma avó, uma tia, alguém da família deve ter o TDAH. E agora, hoje em dia, é mais falado sobre o TDAH, né? Antes não. Então, aos 4 anos atrás, quando meu filho foi diagnosticado, as escolas não falavam, os psicólogos pouco falavam sobre esse transtorno. E aí a gente vem batalhando nesses 4 anos e trazendo à tona para a sociedade esse tema. É porque, na verdade, claro, nos Estados Unidos, na Europa, no Velho Mundo, já se tinha isso há muito tempo, mas por muito tempo aqui na Amazônia, por exemplo, nós tínhamos esse problema e ninguém identificava. Quer dizer, deve ser o contrário do autista, né? O autista é muito calmo. Esse é o contrário, esse é acelerado demais, né? Às vezes tem autista que é agressivo, né? O TDAH não, é a desatenção
a impulsividade e a hiperatividade. São os 3 sintomas, né? Então, assim, diferencia um pouco. Mas tem autista que tem TDAH e também pode ser TDAH e autista. Então, tem outras comorbidades. Se uma só já é complicado, imagine as duas juntas. Isso, né? Então, assim, hoje em dia já os estudos já relatam que existe sim os 2 casos. Eu tenho alguns amigos que têm filho autista. Né? Aí sim, no decorrer da história, depois de 4 anos diagnosticado, meu filho mudou de diagnóstico, meu filho é autista agora. Né? Então, assim, o TDAH, ele é muito difícil de ser diagnosticado. Então, no caso do meu filho, ele ficou intrínseco por causa da desatenção. Então, os médicos pensavam, então, que era TDAH. E, na realidade, quando eu fui ouvir a opinião de outros médicos, ele detectou que seria o autismo leve. Né? Então, assim, fica bem eu imagino escondido. O que aconteceu e continua a acontecer, pais e mães aí batendo na criança, né? Achando que aquilo ali é porque é alto demais, não é, ele é doente. Né? Na realidade, a sociedade precisa trabalhar muito isso. Aí o pessoal está dizendo que está sendo muito banalizado o diagnóstico. Mas, assim, há controvérsias, ou não? Há muitas, né? Então, mas a doença existe. Existe. Quanto a isto, não há mais o que discutir. É cientificamente comprovado. Né? Então, assim, o que a gente precisa é ter cuidado na hora de fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico de um TDAH, é no mínimo 1 ano, passando por vários profissionais. Você faz os exames e vai analisando o comportamento. Por exemplo, TDAH, ele não dá em exame de sangue, ele não dá em ressonância magnética. Ele vai ser acompanhado através de psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra ou neuropediatra, que vai fazer essa análise e fechar o diagnóstico de TDAH. Então, é uma coisa muito demorada, que precisa ser bastante observada essa criança, fazer vários testes com a família, com a escola e com a própria criança, para poder fechar um diagnóstico de TDAH. Agora, já existem casos que, já na fase de adulto, que você sente os sintomas, ou só quando criança? Teve gente que sofreu a vida toda e só veio descobrir que era depois de adulto. Mas já tinha os sintomas antes. Já tinha antes, só que ninguém ouvia falar, ninguém achava que era porque era danado mesmo, botava de castigo no milho, apanhava. Né? Então, assim, hoje a gente conhece um médico aqui que ele descobriu depois de adulto. Eu imagino como ficam, digo, os pais, depois de castigar tanto o filho, maltratar, espancar, aí veio que era uma doença. E assim, muitas vezes os pais se sentem oprimidos, porque na escola mesmo os professores já chamam os pais e dizem assim, olha, ninguém aguenta mais teu filho, né? E aí a escola não sabe orientar também esses pais a qual caminho ele vai percorrer, porque é um caminho longo. Agora, olha só, se for portador do TDAH ou do autismo, aí as duas juntas, aí ele vai sofrer o outro mal, o bullying. Aí o tripé da perversidade está instalado. É verdade, porque o TDAH, as crianças muitas vezes isolam aquela criança que tem TDAH, porque ela na brincadeira, ela quer passar a perna em todo mundo, ela não cumpre as regras que tem que cumprir naquela brincadeira. Então, ela é muito alvoroçada e os outros vão botando ele de escanteio. Né? Então, assim, tem uma história de uma amiga nossa... O processador dele é um pouco avançado. E quando é para menina, é pior. Porque uma menina que ela não fica sentadinha, brincando de boneca, não sei mais o quê, ela é mais criticada. Com certeza. Então, as coleguinhas isolam ela. Então, tem um caso de uma mãe... E aí acumula-se o problema, né? É um outro problema. Tem uma história de uma mãe, Muniz, que quando a gente está num grupo de pais, a gente chora muito, né? Porque vão trocando as experiências e cada um vai contando o que está sofrendo. E essa mãe chegou na escola, que foi comprar o lanche dessa criança, pagar o lanche da criança, que é uma escola particular, e quando chegou lá, essa criança estava lanchando próximo a uma roda de menino e ela estava aqui separada. Ela não estava dentro da roda. Aí a mãe, lógico, né, ficou preocupada e chegou até essa criança e disse, Sofia, por que você não está com as suas coleguinhas? Não, mãe, eu prefiro ficar de fora. Então, ela já se sente rejeitada. Né? Então, hoje, nós já conseguimos mudar esse quadro.
Porque o quadro dela já mudou porque a escola está trabalhando isso. Então, as coleguinhas hoje já ajudam ela a se socializar, ela tem uma forma de aprendizagem diferente das demais, porque o foco dela é diferenciado. Né? Então, assim, hoje a escola já consegue trabalhar isso, mas não são todas as escolas. Eu tenho um sobrinho que é autista. Pois é. Acho que tem uns 12 anos. Isso. Agora, Elisama, quando você é excluído ou sofre gozação de todo tipo, a gente diz que a pessoa é vítima de bullying. E que no caso da criança, aí que você citou o exemplo, ela mesmo se isola. Será que é em função, já é uma reação ao bullying? Na realidade é porque ela já foi rejeitada e ela já compreendeu, porque ela já tem uma idadezinha que dá para compreender. Mas também ela disse, bom, eu vou me isolar aqui. Aí ela fica na dela. Mas vive numa boa, tranquilo. Só que elas sofrem. A criança sofre. Sofre calada. Sofre calada. Né? Então ela vai se isolando. Isso pode complicar depois a situação? Olha, ou é possível ela vencer essa barreira? Não, ela precisa de ajuda psicológica. Uma hora vai estourar. Uma hora vai estourar. Só falta agora essa pessoa que sofre de autismo, TDAH, sofre bullying e depois ter transtorno bipolar. E tem comorbidades que sim, juntam os dois. Fica mais vulnerável, então? Fica. Tem TDAH que tem o transtorno bipolar. Então, ele pode vir acompanhado de outras comorbidades. Além de tratar o TDAH, tem que tratar essas outras comorbidades que estão junto com o TDAH. A gente tem que criar uma outra sigla, ser uma pessoa com múltiplos problemas. Às vezes são múltiplos. Né? Então, assim, a gente tem que enfrentar isso de frente, porque às vezes os pais ficam só Desculpa, eu ri assim para descontrair um pouco o ambiente, porque eu sei o que é isso. Não é fácil não. Não é fácil não. Ser parente, pai, sofre muito. Né? Nós temos hoje um caso de uma família que a gente acompanha, onde a criança ela fez 10 provas finais. 10. A escola foi incapaz de botar pelo menos uma prova por dia. Ela botou 2 provas por dia. Uma criança com TDAH, ela não tem como fazer 2 provas por dia. Uma prova todo dia já é cansativo e estressante para eles, porque a rotina deles é diferente. Isso. O foco deles é diferente. Então, quando a gente vai estudar para a prova com eles, a gente estuda 10 minutinhos, já tem que dar um intervalo para eles brincar, depois volta para aquilo ali. Então, assim, como é que você vai fazer 2 provas por dia se uma já fica cansativo? Né? Então, as escolas têm que se adaptar a isso. Por isso que foi importante, Muniz, essa lei. Nós estamos com mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, dessa instituição criada. E nós já temos, no nosso grupo do WhatsApp, com diagnóstico e em busca de diagnóstico, em torno de 85 pais. Agora, no Acre, a gente não tem noção de quantos tem. Porque... Mas o GATAC, ele existe só em Rio Branco ou em todo o estado? Não, só em Rio Branco. Só em Rio Branco. Precisamos chegar ao interior. Pois é. Que lá também existem problemas. Né? Mas essas crianças que estão sendo diagnosticadas, elas geralmente vêm para o HC. Porque aqui é que estão os 2 neuropediatras que estão diagnosticando, né? Então, geralmente eles fecham o diagnóstico aqui na capital. Mas esse levantamento é muito importante para a gente. Como é que nós vamos exigir políticas públicas se nós não sabemos quantos portadores tem no estado do Acre? Precisamos fazer, então, uma Precisamos. Uma é por isso que essa bandeira que nós estamos levantando, e nós estamos organizando para este ano, ainda em agosto, um Congresso Internacional de Saúde Mental. E nesse congresso a gente vai apresentar algumas pesquisas que vão ser realizadas no decorrer desse ano. Então, uma das pesquisas é saber quantas crianças já foram diagnosticadas no estado do Acre, tanto para autismo como para TDAH. Agora, é possível essa criança ser mais agressiva? É possível, acho que não me engano, é 90% de chance dela se envolver com drogas. Como um refúgio. Como um refúgio, exatamente. É esse o temor dos pais. Porque eles vão se isolando, vão abandonando as escolas, porque a escola não se adequa a ele. Não é ele que tem que se adequar à escola, é a escola que tem que se adequar ao portador. É igual ao autismo. A escola, o sistema tem que estar preparado para adequar a esse portador. Ainda bem que pelo menos as pessoas que eu conheço que têm em sua família lá, ou pessoas com autismo, ou com TDAH, pelo menos tem um tratamento diferenciado, né?
acho que tratam com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação. Isso é um bom sinal, né? Precisa avançar muito, porque a metodologia é completamente diferente, a forma de avaliação tem que ser diferenciada. Por exemplo, tem portador de transtorno de TDAH que a prova sendo objetiva, para ele é melhor. Por exemplo, tem prova que se tiver um ledor, uma pessoa que leia a prova para ele, ele consegue fazer a prova. Agora, precisa avançar muito. Por exemplo, no caso do serviço público, e depois estender também para o privado, a pessoa teria que ter um tempo a mais para se dedicar, o pai, a mãe. E outra coisa, o Brasil ainda não reconhece o TDAH como lei, né? O Ministério da Saúde e nem o Ministério da Educação. Mesmo diante de tantos casos? Mesmo diante de tantos casos. Isso é um descaso. É verdade. E mesmo o Ministério da Saúde dizendo que no Enem os portadores de TDAH têm 1 hora a mais de prova, o MEC ainda não abraçou essa causa de fato de direito. Quer dizer, um ministério recomenda, o outro não está nem mas aí. O da saúde também não. Por exemplo, a medicação nós não temos pelo SUS. Essa equipe multi que se faz necessária ainda não temos pelo SUS, né? Estão querendo botar no CAPS-AD, no CAPS-I, mas ainda é uma coisa de projeto, as crianças estão sofrendo hoje, claro. A gente precisa resolver essa questão hoje, né? Não dá para esperar as crianças de hoje ficarem adultas para poder ter uma equipe multi. É um psicólogo, um fono, um terapeuta ocupacional, um psiquiatra, precisamos disso, né? Por enquanto estamos no escuro, não sabemos quantos são, nem onde estão. Não. Precisamos fazer, então, precisamos urgente. Criterioso para, nós precisamos com base urgente. Nisso aí, traçar novas metas. Exatamente. É por isso que a gente está muito feliz com essa lei, porque no Brasil, Muniz, para tu ter uma ideia, tem poucos municípios, eu vi hoje uns 4 no site da BDA, que tem uma lei para o TDAH, e se eu não me engano, o estado do Piauí. Né? Então, assim, na questão do autismo, avançamos, né? Acho que há 2 anos já foi. O autismo tem lei nacional, né? Nós não. Essa lei é só do estado do Acre. Né? Então, assim, por isso que a Associação Brasileira vem lutando, e a nossa lei no Congresso está na última instância. Mas sabe desde quando ela está lá? Desde 2010. Desde 2010. Não há a mínima preocupação. Então, assim, é por isso que eu digo para os pais... Mais de 5 anos. É por isso que eu digo para os pais que não adianta ficar só chorando. A gente tem que ir em busca dos direitos dos nossos filhos, né? Então, assim, eu estou pretendendo agora, junto com a Associação Brasileira e até Brasília, me parece que a relatoria, essa última relatoria está com o pastor, acho que é Feliciano, né? Marcos Feliciano. E ter uma conversa com ele, porque está dependendo só dele agora, já passou em várias comissões, então ele está na última, para ver se a gente agiliza isso. Ele é uma pessoa muito sensível, acredito que obteremos êxito. Exatamente. Elisama, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu posso fazer uns agradecimentos? Pode, claro. Eu queria agradecer, primeiramente, a todos os pais que me ajudam a essa batalha, nessa luta a favor dos TDAH. Queria agradecer também ao doutor Eduardo Farias, que no período em que estava na Assembleia Legislativa, ele fez uma sessão solene. Nós conseguimos levar isso para a legislação. Ele conseguiu aprovar a lei, a Semana do TDAH, que é a primeira semana de agosto, então já foi na época do Eduardo Farias, então foi muito importante para a associação. E agora agradecer ao deputado Raimundinho, da Saúde, que ele entrou nessa luta porque ele é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Isso. Então eu procurei o Raimundinho e nós conseguimos aprovar nesse período dessa lei. E também ao governador Tião Viana, que sancionou sem nenhum veto, né? Então, assim, o estado do Acre hoje ele está de parabéns. A presidente da Associação Brasileira me ligou, muito feliz, muito emocionada, pedindo para que eu agradecesse, inclusive, ao governador, porque teve essa sensibilidade, enquanto em alguns estados a gente encontra muita barreira. E no Brasil também, né? Então, assim, a gente precisa do apoio dos nossos parlamentares, nossos senadores, deputados federais, para que a gente consiga aprovar a nível nacional a nossa lei. Ok, conversei aqui com a Elisama Lima, coordenadora do Grupo de Apoio ao TDAH do Acre, o GATAC. Foi um prazer. Prazer é meu. Feliz Ano Novo para você. Opa, para nós.
Com certeza. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista para você. Eu vou conversar com o Demacis. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Estado do Acre. Até já.